galera, bom dia, tudo bem com vocês? Essa semana a gente conversou um pouquinho sobre datação radiométrica, né? A gente explicou como é que é o processo que se faz para identificar o tempo de vida de um organismo vivo usando o processo do carbono 14, né? Temos também outras técnicas usadas para rochas, que incluem potássio, né, 40. A gente pode trabalhar também com chumbo. O princípio urânio, o princípio é sempre o mesmo, é tempo de meia vida. Então, queria mostrar para vocês hoje três questões que envolvem essas situações de datação radiométrica, tanto para seres vivos quanto para materiais não vivos, que são cobrados normalmente lá na prova do PAS, né? Então, esses itens são itens difíceis, então tem que ter uma visão bem ampla de todo o processo para a gente poder compreender, né? Como essa semana vocês têm prova, né? Nada mais justo da gente deixar vocês estudando. Na semana que vem a gente finaliza as nossas notas e organiza a nossa vida, ok? Então, vamos lá. A primeira questão fala sobre a situação de você datar o tempo de uma rocha, né? Então a gente pode descobrir o tempo em que uma rocha apresenta, depende da análise que você faz nela, né? Então aqui tem uma questão que foi cobrada no vestibular que trabalha da seguinte maneira: na datação de rochas pode empregar a técnica do potássio 40, né? A conversão desse isótopo em argônio 40 por captura de elétron tem meia-vida de 1,28 vezes 10 a 9 anos e é representada pela equação. Então, a equação está dizendo que o potássio ele captura um elétron. Então, o que ocorre? Quando a gente captura um elétron da primeira camada, né, um elétron da camada K, você tem uma diminuição do número atômico em unidade e a manutenção da massa. Tá? Então, lembra, isso aqui é diferente da beta. A partícula beta já é outra situação, como ele mostra aqui na letra B. Ó. Ele fala que o potássio emite uma partícula beta. Então, se a gente for descrever o potássio como sendo um emissor de partícula beta, 1940, a gente colocaria assim, ó, a potássio emite uma partícula beta, menos 1 e 0. Né? Então, toda vez que emite uma beta, segundo a lei de Soddy-Fajan-Rousseau, o número atômico aumenta a unidade e o número de massa permanece o mesmo. Né? Então, aqui a gente passa a ter especificamente o cálcio. Né? Então, você representa a equação. Aqui já é o contrário, né? Captura um elétron. Mas nosso ponto todo é mostrar para vocês o que acontece aqui durante o decaimento, né? Então, deixa eu trocar a cor. Ele quer saber a idade em anos de uma amostra de rocha, cuja razão entre os números de isótopos de argônio e potássio, essa razão, né, ela chegou igual a 7, né? Para você ter uma razão igual a 7, como é que você responde isso, né? Você tem que dar uma relembrada lá daquilo que a gente conversou a respeito do decaimento radioativo, né? Que ele inicia assim, ó. Você tem uma massa inicial de um material radioativo, passado um período de meia-vida, a gente chama de P ou T sobre meio, a massa radioativa ela cai a metade, né? Então, metade. E aí, depois, passado outro período de meia-vida, a massa radioativa, ela inicial, ela vai diminuir 4 vezes, né? E assim sucessivamente. Então, a gente definiu nas nossas aulas que o cálculo é feito como? Que você tem a massa final, né? Ela corresponde à massa zero. Está horrível isso aqui, deixa eu apagar. Então, você vai sempre observar. Caneta. Que a massa final ela vai ser igual à massa inicial dividido por 2 elevado ao número de meia-vidas, né? Então você parte desse princípio. Mas você tem que compreender o que acontece durante um decaimento radioativo, né? E como é que é a sua compreensão? Você tem que entender que no início você tem uma certa amostra que é radioativa, toda radioativa, né? Então, aqui se a gente observar especificamente o potássio 40, então o potássio 40 é todo radioativo. Ok. Passou um período de meia-vida, então passou um período de meia-vida, o que você vai considerar? Que o potássio 40, ele capturou o elétron da camada K e
metade da massa de potássio 40, metade dessa massa aqui, ela foi transformada especificamente... então você tem, deixa eu dizer aqui direitinho. Aqui, ó. A gente tem aqui a massa inicial de potássio 40, né? Só que tem um detalhe, metade decaiu. Então, se metade sofreu decaimento, então você considera aqui que metade agora não é mais potássio 40. Então, metade aqui é especificamente de argônio. Então, o que acontece? A gente passa a ter aqui, nessa condição, uma quantidade de potássio 40 e uma quantidade de argônio. Então, a gente tem aqui quantidade de argônio 40, né? Só que tem um detalhe. Se você observar, você tem metade, metade. Então, a relação entre os dois aqui é de 1 para 1, né? Então, 1 para 1, ok. Passou mais um período de minha vida. Ok, passado mais um período de minha vida. O que vai acontecer? Metade daquela massa, ou seja, metade da metade agora, só uma pequena fração é de potássio 40, né? E o restante é especificamente de argônio, né? Então, o que acontece? A gente passa a ter aqui uma relação agora que é de 25, né? 25, então você pode considerar 25 de potássio 40 e especificamente a do outro, que era 50 antes, né? 50 antes, ela agora passa a ser a metade dos 25 que decaíram, né? Transformaram, mais o que tinha anteriormente. Então a gente passa a ter aqui 75. Quando você olha a relação de 25 para 75, ainda não dá 1 sobre 5. Aí ok, mais um período de minha vida. Quando decair mais uma vez, a massa agora, que era de 25, ela vai cair para metade. Ela vai cair para 12,5 e 12,5 vão ser acrescidos aos 75 que existiam anteriormente. Então, o que ocorre? Agora a gente passa a ter uma relação de potássio 40, que ela equivale aqui a 12,5, né? Deixa eu botar preto aqui, não confundir. 12,5, né? Especificamente para uma quantidade de argônio, né? Que equivale aqui a 87,5. Então, 87,5. Aí, quando você olha essa relação de 12,5 para 87,5, a relação de 1 para 7. Né? Então, relação de 1 para 7. Ou seja, você tem um átomo de potássio 40 para 7. Então, para isso acontecer, quantas meia-vidas se passaram? Né? Então, você vai observar que se passaram uma meia-vida, 2 meia-vidas, 3 meia-vidas. Né? São 3 meia-vidas. Para a gente descobrir o tempo que decorreu, o tempo é igual ao número de meia-vidas multiplicado pela meia-vida do elemento em questão. Né? E aí, nesse caso, o que você vai fazer? Aí você, então, vai observar que o tempo que essa rocha tem, ele vai corresponder ao quê? Ao número de meia-vidas, né, que é o N, multiplicado pela meia-vida, pelo P. Né? Então, se a gente pegar então o tempo aqui, vai ser igual. Quantas meia-vidas passaram? Nós descobrimos para ter a relação de 1 para 7 são 3 meia-vidas. Agora, quanto equivale um período de meia-vida? Na questão ele informa. Ele fala que é 1,29 vezes 10 a nona anos. Então, 10 a nona anos. Né? Então, quando você calcular então, o tempo decorrido, você vai chegar à conclusão que são 3,87 vezes 10 a nona anos. Então, assim, você já tem a estimativa de que a rocha tem 3,87 bilhões de anos, né? Vendo que a Terra tem 4,5, então você tem um tempo que está bem próximo, né, de surgimento aí desse tipo de material. Então percebam, algumas questões, quando fala-se de meia-vida, elas envolvem esse raciocínio de você compreender as relações matemáticas, de você avaliar toda essa condição. Isso é fundamental, tá?
Então, na prova do PAS, a gente tem essa cobrança muito forte dos itens de radioatividade, não só substituindo na fórmula, mas também essa análise mais progressiva, né? Como a gente vai ver na próxima questão. A próxima questão me chamou a atenção, que ela foi uma questão cobrada no vestibular, não da UNB, mas como a UNB trabalha muito com as obras de arte, todas as obras relacionadas aí a todo esse patrimônio cultural que a gente tem, é sempre importante ver que a ciência participa de maneira significativa, né? E no caso aconteceu a seguinte situação. Em 2007, um Marchand, né? Acho que é Marchand, perguntar para a Natália, ele vendeu um quadro, né, do Leonardo da Vinci chamado La Principessa, La Bela Principessa, né? E que esse quadro no início ele teve um preço de US$ 19.000 e depois se atribuiu que esse quadro era do Leonardo da Vinci, né? Então, imagina, né? Um quadro de Leonardo da Vinci, o valor já pulou para 150 milhões. E aí, como comprovar se realmente esse quadro era do Leonardo da Vinci ou não? Né? A princípio, é um retrato, né? É um tipo de pintura, né? Essa pintura ela foi feita em um papel, né? É um papel que a gente chama de papel velino, né? Velino é um papel que é feito da pele de um mamífero, é liso, acentuado, tá? Isso eu não sei não, tá? Estou copiando tudo da internet, essa informação que o professor Dias deve saber. Mas é sempre bom mencionar para vocês. E aí, para você descobrir se esse quadro é realmente do período Leonardo da Vinci ou não, né? Leonardo da Vinci ele viveu especificamente aí num período aqui, eu até anotei, ó, 1495, não, 1519 foi o ano que ele morreu, né? Então, essa obra ela tinha que ser, foi datada lá pelo trabalho dele de mais ou menos 1495, 1496, né? E aí, como é que você pode descobrir se realmente esse quadro é dele? Tem que fazer a datação. Para fazer a datação, tem a necessidade de você retirar pequenos fragmentos, né? Você não vai, por exemplo, pegar o quadro e destruir para dizer que é verdadeiro, óbvio, né? Você vai perder a obra, né? Você vai pegar uns pequenos pedaços aqui, do cantinho aqui, e isso que tem dado muita dor de cabeça para o método carbono 14, levando ele a ser até invalidado por algumas pessoas, porque acreditavam que o método ele estava falho, né? Não, o método não é falho, o que pode acontecer é contaminação. Foi o caso lá do Santo Sudário de Turim, que a gente pode mencionar rapidinho. O sudário ele é um tecido que acredita-se, a Igreja Católica acredita, os fiéis acreditam que foi usado para envolver o Cristo depois que ele morreu. Então tem imagem perfeita do corpo de Jesus Cristo. Esse sudário ficou guardado, né? Então pensa só, a gente está em 2020, né? Ficou guardado até muito tempo, passou todos os períodos da Idade Média, todo o tempo, período de guerra e tudo, e ficou lá guardado. E aí, em 1990, o Papa João Paulo II autorizou a datação do carbono 14. Cientistas italianos foram lá e tiraram pequenos pedaços do quadro, né, do tecido, nas pontas, e dataram. E aí, quando datou, a confusão, viu que era da Idade Média. E aí a briga toda, né? É da Idade Média, né? Da Idade Média uma coisa sagrada de Jesus Cristo, não é? Então, assim, imagina a confusão. E por causa disso o método ficou bem estigmatizado, né? Ficou essa questão de que a ciência não era religião, essa confusão toda que vocês já conhecem. E a explicação depois veio por uma hipótese muito simples, né? Como o sudário ele ficou guardado durante muitos anos, ele foi contaminado por bactérias, por outros seres, né? E isso deu um falso resultado. Realmente, para provar se o sudário é da época de Jesus Cristo, ele tinha que ser literalmente destruído, né? Isso aí a Igreja Católica e o Papado não permitiu, né? Mas a gente tem uma segurança bastante grande quanto ao método, né? E outras formas para identificar a datação, somente de quadros de obras importantes, elas são utilizadas, né? Não é só realmente o carbono 14. Aqui você pode observar as linhas, os traços, realmente se são de Leonardo da Vinci ou não. Então, estimar a data do carbono 14, nesse caso, foi feita, né, nesse período, já que o cara comprou o quadro por um valor e queria um preço muito maior depois.
E quando fez a datação, se descobriu que a massa, a quantidade de carbono 14, ela era igual a 95,25, né? E aí ficou a dúvida, é ou não é? Então a gente pode mostrar para vocês como. Lembra, massa final é igual a massa inicial dividido por 2 elevado ao número de meia-vidas. Essa aqui é a forma para trabalhar com tempo de meia-vida, para descobrir a data de alguma coisa. Aí qual o detalhe? Quando a gente fala de carbono 14, você considera que a massa zero, a massa inicial, ela é igual a 10, né? São 10 ppbs. Mas se você não quiser usar o 10 ppbs aqui, já que o valor está sendo dado em porcentagem, você pode falar que a massa inicial aqui é 100%. Então, a gente pode estabelecer que a massa final é 95,25 da massa zero, que equivale a quanto? A 100. 100% da massa total, por 2 elevado a n. Aí você, marotamente, como vocês falam, né? Faz aqui o Paranauê de multiplicar cruzado, multiplica em x aqui, considera 1 aqui embaixo, né? Aí vai descobrir que 2an é igual a 100 dividido por 95,25. Aí você descobre lá que 2an é igual a, especificamente eu fiz aqui o valor, 1,049. Então, arredondamento aqui, ó, tá? Mas vamos. Aí você pensa assim, opa, e agora? Agora o bicho pega. Como é que eu vou colocar na mesma base aqui? Se na base de 2 não dá para fazer aqui na mesma base. Como tem possibilidade de fazer a mesma base, aí exige da gente um outro procedimento, né? Qual o outro procedimento? Então, como é que você pode transformar as bases aqui de forma a resolver essa expressão? Aí a gente tem que pedir ajuda lá dos universitários da matemática, né? Nesse caso, o que a gente faz é usar uma função, vamos odiar não, tá? Que é a função log. Então, o que a gente faz? A gente multiplica todos os dois lados pela função log, não vai alterar nada, né? E escreve lá. Log de 2 elevado a n é igual a log de 1,04. Ok, eu faço isso aqui. Matematicamente, quando a gente tem essa condição, a gente consegue usar uma propriedade do logaritmo, que isso aqui pode ser escrito assim, ó, n vezes o log de 2 é igual ao log de 1,04. Né? Aí eu vou consultar os valores de referência, a calculadora científica, ou vou olhar lá os dados da questão e escrevo, ó, n log de 2 a 0,3, aproximadamente 0,3, tá? É igual ao log de 1,04. O log de 1,04, a gente tem um valor aqui, né? Deixa eu só conferir na calculadora aqui, só um minuto. O log de 1,04 equivale a 0,017. E aí, de novo, né? Vai lá operacionalizar matematicamente aqui, vai dividir para cá. Então, o n vai ser igual a 0,017 dividido por 0,3. Então, você descobre aqui que o número de meia-vidas será igual, vamos fazer aqui, é a desvantagem, tem que ter calculadora científica para fazer algumas questões relacionadas a logaritmo, não tem o que fazer, 0,17, né, dividido por 0,3. Então a gente tem um valor que é 0,056. 0,056. Ok, vamos lá, próximo. Então, o próximo passo vai envolver a gente pegar o valor encontrado, que é especificamente o número de meia-vidas. Então, eu descobri que são 0,056 meia-vidas, né? E como eu sei que o tempo lá de datação do carbono 14
ele equivale lá ao número de meia-vidas, que é 0,056, multiplicado pelo tempo de meia-vida do carbono 14, 5.730 anos. Eita, esse 30 ficou ruim. Então, 5.730 anos, a gente consegue estimar aqui que o tempo, né, ele equivale aqui 324, vou colocar 325 anos. Então, o que ocorre? O quadro, ele tem uma data estimada de 325 anos. Né? Fazendo o tempo que foi dado, se a gente pegar 2007 menos 325 anos, o quadro dá de um período de 1682, né? Aí encrenca de novo, 1682, sendo que o Leonardo da Vinci já tinha morrido nesse período, né? Ele morreu em 1519. Aí ficou essa encrenca toda e o quadro não foi considerado verdadeiro, tá? Foi um quadro considerado como sendo falso, né? Então, compete aí a gente compreender toda essa situação. Apesar de que isso não tem que ser o critério fundamental. Outros critérios vão ser usados para dar a definição desse quadro, tá? Então, galera, a gente continua, tá? Fiquem com Deus. Semana que vem a gente tem a prova Inter, né? Se preparem, estudem as orientações. Vamos ver se a gente consegue fechar as nossas notas todas com tranquilidade, tá? E cadastrem o e-mail de vocês maquinzista, que a gente vai fazer aula ao vivo lá pelo Teams, tá? Tá ok? Então tá bom. Fiquem com Deus. Até mais.